Olá! Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dessa polêmica que está acontecendo na internet sobre a Letícia Bircoyer e seu filho, né? Seu filho adolescente que optou por morar com o pai e o quanto de dor que isso está causando, né? Não só nela, mas na família como um todo, né? Porque o casal se separa, só que para o filho a importância do pai e da mãe deveria ser a mesma, né? E a imparcialidade deveria acontecer ali, independente do casamento ter sido desfeito ou não, né? E muitas vezes os pais não conseguem lidar com isso. O olhar de cada um deles em relação à criação do filho, como que deve ser conduzido isso, se deve ser mais rígido, menos rígido, quais são as cobranças que devem ser feitas ou não, qual a permissividade, qual o limite de permissividade que a gente vai ter em relação àquele menino e como que vai ser alinhadas essas informações para que essa criança cresça sendo conduzida por um caminho único, é muito difícil, né? Porque um casal já não deu certo ali, né? Então eles têm divergências e muitas vezes o motivo até do divórcio são divergências com relação à criação desses próprios filhos. Então, como que com essas divergências, depois do casamento, do divórcio, vai se ter ali um alinhamento dessas informações? Só se tendo muita maturidade para que isso aconteça, né? Eu não vou falar que é 100% dos casos, mas a grande maioria deles, a mulher tem uma coerência maior, né? Muitas vezes, até comprovadamente, né? A separação acontece, normalmente quem pede o divórcio é a mulher, né? Porque a mulher já fez muitas tentativas, ela teve muito mais resiliência. E não que isso não aconteça por parte dos homens, óbvio que sim, somos todos seres humanos, cada um tem seu nível de evolução, independente de gênero, mas o peso maior normalmente recai sobre a mulher, né? A mulher é a geradora da vida, a mulher é aquela que fica, que tem que cuidar dos filhos. Primeiro ela gera 9 meses, depois ela passa por todo o processo do parto, ela passa por todo o processo da amamentação, do cuidado, né? Ela é a fonte praticamente integral de nutrição, de cuidado, de afeto desse bebê, e muitas vezes ela tem que trabalhar fora, inclusive, né? Então, para o homem é mais fácil, né? Até fisiologicamente falando, nada no corpo dele acontece, né? Então, ele socialmente ele é apresentado um filho, um menino, uma criança, e essa criança tem a paternidade dele, né? Então, ele socialmente ele vai absorvendo essa cultura de ser pai. E a mãe é muito mais visceral esse movimento, né? Então, o que acontece muitas vezes com muitas mulheres? Acontece essa divergência na criação desse adolescente, né? Desse filho e pré e adolescente, né? Porque depois, vida adulta, cada um segue seu caminho. Mas esse momento de maior necessidade, que é de uma criança, é esse que às vezes o casal se separa, né? Às vezes não é possível ficarem juntos. E as divergências, elas recaem sobre o menor de idade, sobre aquele que não tem uma personalidade formada, a personalidade dele está em formação ainda. Ele não sabe, o córtex pré-frontal dele ainda está em desenvolvimento, então ele tem questões com subjetividade, com regras, com consequências, com o porquê das coisas, com causa e efeito. Ele vive hoje, né? Ele vive hoje, ele quer os prazeres momentâneos, ele quer tomar o sorvete dele até a fome passar, ele quer dormir ficar acordado até 4 horas da manhã, ele quer acordar às 3 horas da tarde. Então, para ele, a vida é hoje. Então, ele não tem essa questão de consequência do que vai ser se eu fizer isso ao médio e longo prazo, né? E aí, se ele fica sem esse direcionamento de uma forma equilibrada, fica muito difícil, né? E o que normalmente o adolescente faz? Pende para o caminho fácil, ele pende para o caminho permissivo, ele pende para aquele caminho do prazer imediato.
Então, é óbvio que um adolescente não vai querer ficar com uma mãe que lhe coloque regras, que lhe coloque imposições, que lhe coloque consequências. Ele quer viver ali só o que é gostosinho, só o que é prazeroso, né? Então, para lidar com essa situação é algo muito, muito, muito difícil, porque amar não é permitir 100% das coisas. O amor, ele pensa no amanhã, o amor pensa na consequência, o amor, ele precisa ser aplicado a longo prazo também, e a longo prazo é dizer não hoje, é dizer não para as coisas que vão trazer consequências negativas para um futuro, né? E não ceder, ceder, ceder e ceder. Só que muitas vezes isso agrava-se ainda mais pelo fato de muitos pais fazerem isso para se vingarem dessas mulheres que os abandonaram, né? Então eles usam esse menino como um chamariz ali, ou manipulam realmente, para que eles façam tudo oposto ao que essa mãe pede, para que essa mãe seja ferida também, desta forma. Então, você me abandonou, e aí seu filho vai te abandonar também. Você não é tudo isso, né? Olha só como seu filho prefere a mim. Para doer muito, né? E dói muito. Então, nós mulheres, a gente precisa ter isso em mente, né? O quanto é difícil esse exercício de ser mãe. É muito difícil, é um lugar difícil. E normalmente aquela tal história, né? Mãe é um ser chato, mãe é chata. Mãe é aquela que pega no pé, que cobra, que cobra o estudo, tem que estudar, tem que comer bem, tem que se alimentar. Porque a mãe, ela pensa lá, né? Ela pensa na frente, ela pensa no além, no que virá, né? Até porque se der errado lá na frente, é para a mãe que vai sobrar 90% do tempo, das vezes. E eu acho que o amor é isso. O amor é pensar além do hoje. E aí, assim, não tem como não se solidarizar, não ficar triste com relação a isso, porque a gente vê a Letícia se declarando acabada, assim, tentando não chorar, tentando não transformar aquilo num palco, né? Porque ela já foi taxada de que estava fazendo sensacionalismo e a mãe é difícil ela controlar o choro, né? Ela chora porque dói muito, e é notório como ela lida com isso diante das câmeras, né? E é muito lamentável saber que a justiça é morosa, né? Muito morosa e vai além disso, né? A alienação parental até tá deixando de ser algo a ser conversado, a ser debatido, né? Algo que está sendo, né, irrelevante. Só que aí como que fica a cabeça desse adolescente, né? Como que ele cresce assim, né? Num reino Shangri-La, num reino paradisíaco, sem consequência nenhuma. Só que essas consequências vão chegar, com certeza elas vão chegar. E quando elas chegarem e o córtex dele pré-frontal já tá amadurecido, e ele olhar para trás e de repente se dar conta de que ele adquiriu vícios, de que ele adquiriu transtornos desnecessários, né? Que ele não precisaria ter passado por isso. São uma das consequências, né, de filhos que crescem assim no meio dos pais, né? No meio do pai, no meio da mãe, que não sabe para onde olham, né? E a gente precisa pensar nisso, nessas consequências de como a gente pode fazer para ajudar esses filhos, né? O diálogo é sempre muito importante. Eu sei que com essa fase o diálogo é quase inexistente, né? Porque eles são seres carregados de ego, né? E eles estão num momento de dissociação desses pais, principalmente o menino, né? Quando o menino olha para a mãe, no primeiro momento, ele se aproxima dessa mãe, minha mãe e tal. Quando ele se transforma num adolescente, ele tem essa dissociação, porque ele entende que a mãe faz parte do universo da qual ele não quer participar, que é o universo feminino.
Então ele se entende diferente dessa mãe e aí ele começa a rechaçar tudo que vem da mãe, né? Ela, como se ela não entendesse o mundo dele, o universo dele. Quem entende disso é o meu pai. Meu pai entende. O meu pai é homem. Ele vai me ensinar a ser homem junto com eu e ele, né? Estaremos juntos nessa identidade masculina. E isso afasta bastante, né? Um filho da mãe. Mas a gente não deve desistir. Não dá. Porque é nosso filho. Eu até costumo dizer como se fosse um bracinho seu que sai aí pelo mundo, né? É uma parte sua. E não tem como você esquecer, você fingir que não existe, que nunca aconteceu. Não dá. Mas você também não pode sobrepujar a vontade desse adolescente, porque ele já é um pré-adulto. Ele tá ali, né? Ele não é uma criança, mas também não é um adulto, mas caminha para a fase adulta. E também prendê-lo ali, afastá-lo do pai, também não é a solução. Então, eu penso que o melhor caminho é o diálogo, quando há a possibilidade. Mas quando não há essa possibilidade, a mãe tentar descansar ali dentro de um lugar interno, de saber que a parte dela ela fez. De que tudo que ela poderia ter plantado de semente na vida daquele filho, ela plantou. E agora ela depende do tempo, para que esse tempo provoque o rompimento dessa semente e que essa semente se transforme numa planta futuramente. E às vezes é necessário silêncio, sim. Às vezes é necessário que você deixe esse adolescente sem a sua presença, que você doe a ele a sua ausência. Às vezes é importante. É difícil dizer isso, né? Porque a gente vive uma sociedade em que é sempre dito mãe é mãe, minha mãe é no tudo. Hoje eles não pensam mais assim, né? Talvez nem a gente tenha pensado, porque a gente também tomou atitudes enquanto filhos, nós tomamos atitudes e saímos da nossa casa e tinha muitas coisas que a gente era contra, nós éramos todos contrários a alguns posicionamentos dos nossos pais, né? Nós não somos diferentes dos nossos pais. A gente tem um pouco mais de consciência, né? E o que nos faltou, nós suprimos os nossos filhos. Mas será que suprimos tudo? Talvez não. Talvez o que faltou lá do nosso pai e da nossa mãe, a gente não deu além e a gente sufocou? Talvez. São coisas que nós sempre nos questionaremos e nós nunca teremos a resposta 100%. Na fase adulta deles, a gente tem um pouco desse feedback, já ajuda, né? Eu tenho uma filha mais velha e hoje eu tenho um diálogo com ela maduro e a gente consegue identificar fatos que aconteceram numa forma lúcida, mas com adolescente você não consegue fazer isso. Então, cabe a aceitação. E a coisa mais difícil para uma mãe é a aceitação, né? Sabermos que eles são seres independentes da gente. E que ser mãe não significa que você vai estar com esse filho full time, que ele vai ter reconhecimento de tudo que você fez por ele. E na verdade nem é sobre isso, né? Uma mãe, ela faz por um filho por instinto puro. Ela não faz porque ela tá esperando esse reconhecimento. É óbvio que quando eles têm consciência, a gente espera, assim, pelo menos um valeu, mãe, né? Mas, às vezes, isso não acontece, não vai acontecer. E aí a gente tem que ter essa lucidez do quê? De sabermos que somos pessoas que precisamos olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para nós mesmos. A gente não pode ficar contando que a nossa felicidade vai vir dos filhos, do reconhecimento ou não desses filhos. A gente não pode. A gente precisa seguir nossa vida. A gente precisa seguir caminhando. A gente precisa seguir cuidando de nós mesmos. Então, a melhor forma nesse momento de um filho ausente é cuidar de si próprio, né? E não fazer aquela chantagem de mãe narcisista, né? Ai, eu fiquei doente, vem aqui, vem me ver, cria uma doença, se entrega para que esse filho
finalmente te dê atenção, te leve ao médico, cuide de você, esteja te dando carinho, te leve para casa dele, porque você está trazendo um problema, na verdade, né? Então a gente não pode pensar que a gente vai ser problema na vida dos nossos filhos e nem na vida de ninguém. Hoje, cada vez mais a gente tem essa realização de que a gente precisa cuidar da gente, né? Independente de se as pessoas reconhecem o nosso afeto, as nossas ações, se elas estão com a gente, se elas não estão com a gente precisa ter esse momento de olhar pra gente e saber, eu estou comigo. Só isso, é só isso que eu posso garantir, que eu estou comigo. Né? Nem os meus filhos eu posso garantir que estarão. Porque se eu fiz um bom trabalho, um dos meus trabalhos foi trazer autonomia para esses cidadãos, para esses meninos e meninas, que eles tenham essa autonomia. É um dos trabalhos super bem sucedidos de uma mãe. Então é importante que a gente pense a cada dia no que a gente pode fazer por nós mesmos. Quando nós estamos fortalecidos, a gente consegue estar mais inteiros nessas relações. E é isso. Um grande abraço para vocês.